Uma hora de conversa, de perguntas incómodas ou de questões pertinentes. Uma hora para saciar a curiosidade e divulgar as mais recentes descobertas científicas que impactam as nossas vidas e a sociedade. Uma hora que passa num instante. Uma hora de ciência com impacto. Sejam bem-vindos, o meu nome é Paulo Caetano e este é o podcast Ciência com Impacto. Nesta terceira temporada temos uma parceria com a Marinha Portuguesa que nos acolhe em alguns dos seus espaços mais emblemáticos. Desta feita, as gravações são no Museu de Marinha. A nossa convidada de hoje é Paula Sobral. Paula, muito obrigado por estar aqui connosco. É um gosto. A Paula é bióloga, doutorada e agregada em Ciências do Ambiente, é professora na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Nesta universidade coordena o grupo de investigação Lixo Marinho e Microplásticos, orientando teses de mestrado e de doutoramento. Coordenou o projeto Poisson, Microplásticos e Poluentes Persistentes, e foi também coordenadora do projeto europeu Mar Lisco, Juntos por um Mar Sem Lixo. Colabora, enquanto perita, com várias instituições e agências governamentais para implementar a Diretiva Quadro da Estratégia Marinha e faz parte do grupo de especialistas que presta regularmente assessoria às Nações Unidas. É investigadora do MARE, Centro de Ciências do Mar e do Ambiente. Paula, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Nada, eu gosto de estar aqui. Vamos começar a nossa conversa por um dos seus tópicos de interesse em termos de investigação e por um tema que é, infelizmente, muito atual, que são os microplásticos. Explique-nos lá o que é que são os microplásticos antes de percebermos onde é que eles andam e que impacto é que têm nas nossas vidas. Ok, os microplásticos são partículas de plástico com a dimensão inferior a 5 milímetros. Portanto, quando pensamos em micro, pensamos em algo que precisamos de um microscópio para observar. Não é o caso aqui. Nós precisamos de, enfim, à vista desarmada, vemos perfeitamente os microplásticos que, como eu disse, são partículas até aos 5 milímetros e depois todas as outras mais pequenas, o que significa que há muitas delas que efetivamente nós não conseguimos ver, não é? Porque evidentemente precisamos de algum equipamento. E, portanto, esta é uma definição que é a definição aceite. E esses microplásticos provêm principalmente, diria eu, da grande percentagem de fragmentos, são fragmentos de objetos maiores, não é? Portanto, os plásticos vão-se degradando à superfície da água. Estamos a falar dos plásticos que estão à superfície, claro, não dos que estão no fundo. E esses plásticos vão-se degradando e vão ficando quebradiços, não é? Portanto, vão-se, no fundo, fragmentando em muitos pedaços mais pequenos, até que entram na categoria dos microplásticos quando são pedaços abaixo de 5 milímetros. Há diferenças entre os micro e os nanoplásticos? Enfim, sim. Para além da diferença de tamanho, não é? Claro, essa é a principal diferença. Os nanoplásticos estão muito mal estudados, enfim, há muitas dificuldades metodológicas ainda que não foram ultrapassadas, mas espera-se que, de facto, a degradação desses pequenos fragmentos de plásticos os possam tornar cada vez mais pequenos e, evidentemente, entrar então nessa dimensão dos nanoplásticos que são, portanto, as partículas abaixo de 0,1 micrómetros. Embora para os nanoplásticos muitas vezes se considera abaixo de 1 micrómetro. Portanto, há aqui também, às vezes, alguma inexatidão, mas, enfim, são partículas realmente muito, muito pequenas que estão muito mal estudadas ainda. E quais é que são as fontes? De onde é que estes microplásticos, os nanoplásticos, bom, e já agora os plásticos, digamos assim, porque os microplásticos são, como estava a dizer, pedaços mais pequenos de plásticos maiores, ou seja, quais é que são as fontes de plásticos, dos plásticos que vão parar aos mares e aos oceanos? Ok. Portanto, eu diria que há bocadinho, quando falei dos microplásticos que são fragmentos, não é, de objetos maiores, não disse que também há microplásticos que já são fabricados ou que entram no ambiente nessas dimensões, não é? Portanto, propositadamente fabricados, por exemplo, matéria-prima da indústria. Regra geral é um granulado, não é? Que tem 5 milímetros, enfim, não chega a 5 milímetros de diâmetro e, portanto, esse granulado são também microplásticos que entram no ambiente tal e qual. Sim. E outras coisas que nós não pensamos muitas vezes, como seja, por exemplo, a degradação das tintas dos edifícios ou das embarcações, que acabam em flocos, não é? Esses flocos também muitas vezes têm dimensões abaixo de 5 milímetros.
As microsferas que são introduzidas em produtos de higiene pessoal, por exemplo, esses são bastante mais pequenos normalmente, porque enfim, têm um efeito abrasivo, mas suave ao mesmo tempo, e diria que andam entre os 20 micrómetros e os 500 micrómetros no máximo. Estamos a falar, por exemplo, de bronzeadores, de protetores solares? Estamos a falar de produtos esfoliantes, nomeadamente, porque penso que é nessa gama de produtos que são introduzidos essas microsferas, não é? Porque é um material muito, muito barato, não é? Portanto, embora hoje em dia, enfim, as marcas que o fazem, ou que o faziam, porque muitas delas já aceitaram descontinuar essa prática, mas ainda há alguns que ainda mantêm. De qualquer maneira, há um faseamento, e eu penso que, enfim, a opinião pública aqui foi realmente espantosa no sentido de ter conseguido que a indústria modificasse essa introdução de microplásticos nos produtos de higiene pessoal, apenas com base na percepção da opinião pública. Sim, mais nada, sim. Não é? Sem evidências científicas, Sim. digamos assim. Portanto, é um caso curioso que eu... Mas depois também estamos a falar dos grandes plásticos, do grande lixo de plástico, não é? Como é que esse lixo chega às linhas de água e especialmente ao mar? Bom, chega às linhas de água por negligência, não é? Portanto, as pessoas deitam lixo em qualquer sítio, não é? Estamos a falar de populações ribeirinhas que usam... Não só populações ribeirinhas, quer dizer, eu acho que, enfim, em qualquer local é possível que algo que ficou no chão por negligência seja arrastado pela chuva para uma linha de água, seja ela qual for, pequena, média, grande, e vai até ao rio, e do rio vai até ao mar, e portanto eu penso que quer no interior, quer na zona costeira, existem esses impactos, não é? E portanto, essa negligência, obviamente, é um fator. O outro fator é a gestão de resíduos, que se não for bem feita, não é? Se não for eficiente, não captura os resíduos. E, portanto, ao não capturar os resíduos, no fundo, faz com que eles também escapem a esse fluxo, não é? E entrem também no meio aquático. E que impacto é que estes resíduos, estes plásticos, e ainda estamos a falar de plásticos, há outro tipo de lixo marinho, mas ainda na área dos plásticos e dos microplásticos, que impacto é que estas substâncias têm nos ecossistemas, que impacto é que têm na fauna e eu diria, eventualmente também, depois na saúde humana? Bom, há aqui várias camadas, Sim. diria, não é? Sim. Portanto, o que é mais visível, naturalmente, é o lixo de maiores dimensões à superfície do oceano, e esse lixo de maiores dimensões é um lixo que pode ser proveniente, evidentemente, das atividades desenvolvidas em terra, como já vimos aqui, pela negligência, pela ineficiência ou ausência até da gestão de resíduos, como em muitos países do mundo ainda nem sequer existe, não é? Mas também, por exemplo, não falámos aqui da pesca, não é? Pesca também, redes perdidas e abandonadas por acidentes, etc., no mar, e essas redes continuam eternamente a pescar, não é? E vão pescando os organismos que com elas se encontram. E, portanto, esse é um impacto muito visível, não é? Talvez aquele que chame mais a atenção das pessoas, mamíferos marinhos enrolados em redes, ou tartarugas, enfim, animais que são mais emblemáticos, que as pessoas gostam mais. É claro que os impactos são muito maiores do que isso, não é? Porque os impactos, enfim, diria que virtualmente existem nos oceanos todas as dimensões de partículas que podem ser ingeridas por todas as dimensões de animais, de organismos que nele vivem, não é? E, portanto, os peixes mais pequenos comem partículas mais pequenas, os peixes maiores comem partículas maiores, mas, de facto, temos encontrado em muitos peixes aqui na costa portuguesa, até peixes de interesse comercial, temos encontrado realmente partículas e fibras, que é outro aspecto também, os microplásticos também são fibras, não são só as partículas. Temos encontrado em muitas espécies, daquelas de que nos alimentamos, não é? Não diria que 100% dos indivíduos ingerem, mas uma percentagem que é variável, evidentemente, mas que nos indica que, de facto, digamos, desde que o plástico exista, vai entrar também na dieta humana. E provavelmente entrará na dieta humana. No entanto, aqui, sabe que a nossa exposição aos microplásticos é enorme, é diária e é, eu diria, constante, não é? Porque nós pensamos em microplásticos e pensamos em partículas, mas não pensamos em fibras, não é? E, portanto, as fibras são muito leves e estão no ar que respiramos, e algumas partículas também muito pequenas também estão. E, portanto, o pó das nossas casas, enfim, se estivermos com atenção no laboratório vemos muito isso, temos uma amostra, estamos a observar uma amostra e de repente há uma fibra ou duas já caíram dentro da nossa amostra e, portanto, elas estão no ar, não é? E evidentemente que isso significa que nós estamos a respirá-las, não é? E já estamos a respirá-las há muito tempo.
E, portanto, essa exposição começa logo na inalação. E depois também na ingestão, evidentemente que, enfim, os peixes nós não comemos as vistas dos peixes, mas têm sido também encontrados microplásticos nos músculos do peixe, não é? E, enfim, se pensarmos então nos bivalves, não é? Que nos alimentamos do animal inteiro. Que é um filtrador, não é? E é um filtrador e alimentamos dele inteiro, não estamos a separar o intestino do resto, não é? Pronto, é evidente que aí também existem mais riscos de ingestão. Se há consequências ou não dessa ingestão, essa é outra questão. E, portanto, até ao momento não há, de facto, evidências científicas que o comprovem. Portanto, temos a percepção que, de facto, não é bom estarmos a respirar e a comer partículas de plástico, mas, de facto, não sabemos ainda quais são os seus efeitos, não é? Portanto, existem alguns estudos laboratoriais com outras espécies, evidentemente, em que se verificam efeitos ao nível, sei lá, inflamatório, enfim, vários marcadores bioquímicos têm sido estudados, até genéticos. Há alguns casos em que até há uma transmissão geracional, poucos estudos ainda ao nível dos invertebrados, não é? Portanto, quando se trata da espécie humana, há outras questões que se colocam, éticas, etc. Claro. Portanto, é muito mais difícil nós fazermos estudos. E, portanto, têm sido feitos alguns estudos com cultura de tecidos, não é? E, de facto, há algumas reações, mas eu penso que estamos ainda muito aquém daquilo que será necessário para realmente estabelecer uma causa e efeito. Mas estamos nesse caminho em termos de investigação. Estamos nesse caminho em termos de investigação, é um interesse cada vez maior no mundo inteiro, há alguns projetos já mais adiantados, na Holanda, que já começou a estudar isto há uns 2 ou 3 anos, e nós aqui temos também 1 ou 2 projetos já muito virados para a saúde humana, mas de facto ainda falta muita investigação para podermos dizer alguma coisa. De facto este tema é um tema muito global e agora estava-me a dar esses exemplos internacionais da Holanda. De que forma é que os cientistas colaboram na troca de informações e na troca de dados sobre este tema? Porque é um tema que não conhece fronteiras. Eu quando estava a preparar esta entrevista, li algures que foram identificados microplásticos no gelo do Ártico e nas chuvas na Sibéria. Portanto, aparentemente, os próprios microplásticos estarão já no ciclo da água, não é? Ou seja, quando chove na Sibéria, a água já traz microplásticos. Como é que os cientistas lidam com uma questão que é tão transversal? Bom, nós temos tendência a estudar as coisas um pouco setorialmente, não é? Portanto, em Portugal, mas os portugueses, enfim, os investigadores em Portugal estão também ligados com os investigadores do resto do mundo e, portanto, o que temos muitas vezes são projetos de investigação em que várias instituições colaboram, não é? Várias instituições de países diferentes colaboram, muitas vezes, desenvolvendo mais as suas valências, não é? Portanto, e há aqui também uma transferência de conhecimento, não é? Uma partilha de dificuldades, que são muitas, não é? Numa área que está ainda a fazer o seu caminho e que é uma área ainda, diria, muito nova na ciência, não é? Portanto, é uma área que tem algumas décadas, poucas décadas, 2 décadas talvez no máximo, de investigação mais robusta e portanto é uma área muito, muito nova ainda, não é? Portanto há muito, muito terreno a desbravar e há muita incerteza ainda relativamente a muitas coisas. O facto da Paula participar em projetos internacionais e, como eu disse há pouco na sua apresentação, ser consultora e das Nações Unidas e estar envolvida na estratégia na estratégia marinha, dá-lhe esta visão de conjunto, esta visão mais global, menos sectorial? Sim, é claro que sim, quer dizer, eu pertenço a esse grupo, quer dizer, neste momento não tenho estado muito ativo relativamente a esse grupo das Nações Unidas, mas sim fizemos umas publicações, porque é um grupo de peritos, portanto, sobre aspectos da poluição dos oceanos, dedicado neste caso aos microplásticos em particular, e de facto é muito interessante porque conseguimos reunir, digamos, as pessoas que mais trabalham nesta área, ou que começaram a trabalhar nesta área, que foram de alguma maneira pioneiros na investigação e que, portanto, trouxeram para a discussão muitas questões, não é, que se levantavam no início e que hoje em dia algumas já estão respondidas, outras ainda não. Claro. Mas iam surgir novas questões. Exatamente, foi dessa partilha e dessa dinâmica de conhecimento, não é, que nasceram depois alguns projetos
também em parcerias e, enfim, eu penso que é assim que a ciência avança, não é? Portanto, através desta partilha do conhecimento e das dificuldades, no fundo, também que temos. Então, agora que temos, enfim, traçado, ainda que de forma geral, o quadro da poluição e das causas, vamos falar um bocadinho das soluções. Como é que é possível combater quer os microplásticos, quer os plásticos? E quando falo combater, falava a 2 níveis. Um é como é que é possível, se é que é possível, retirá-los do oceano, retirar aqueles que já existem no oceano. E eu digo isto também porque, quando estava a fazer o trabalho de casa, mais uma vez, li várias vezes esta informação, que até 2050 prevê-se que o volume, o peso do lixo marinho ultrapasse o peso da massa dos peixes que existem nos oceanos. Portanto, como é que é possível extrair, retirar o lixo, o plástico que já existe nos oceanos? E depois, a um segundo nível, o que é que podemos fazer para travar a ida constante de lixo e de plástico para os oceanos? Portanto, a remoção do lixo que já está nos oceanos é extremamente difícil, pelas quantidades envolvidas. Pelas dimensões também, não é? Porque sim, são muito pequeninos. Pelas quantidades, estou a pensar nos objetos maiores, enfim, que no fundo é aquilo que se vê, não é? Portanto, quando falamos nas tais ilhas de lixo, não estamos a falar de microplásticos. Claro, estamos a falar do lixo de grandes dimensões, tal, claro. etc. Pronto. E, portanto, existem alguns projetos, sobretudo um deles muito mediatizado, até talvez excessivamente mediatizado, na minha opinião, que tentou fazer, portanto, um sistema de captura do lixo da grande ilha do Pacífico Norte. Que é 14 vezes o tamanho de Portugal, ao que li. Sim, enfim, vai variando, porque pronto, ela não é cartografável, sim, não é? Só para termos uma mancha móvel. Uma noção, né, claro, da grandeza, é enorme, uma noção de grandeza. É enorme e também é enorme, digo-lhe já também, porque está a ser alimentada pelo continente asiático, não é? Onde a gestão de resíduos é muitas vezes incipiente. Claro. Porque essas ilhas existem em todos os oceanos, não é? E no Atlântico hemisfério também, Norte, sim. hemisfério Sul, portanto existem 5 no total, e todas elas, enfim, resultam de uma acumulação através das correntes, não é? Mas naquela ali, de facto, há uma concentração muito maior. E, portanto, esse projeto propunha-se remover esse lixo, não é? E de facto, não está a resultar muito bem, não é? Porque é realmente muito difícil. Porque há um aporte constante de lixo? Porque é um aporte constante de lixo e não só porque enfim, é muito diferente trabalhar em alto mar do que trabalhar em modelos ou em zonas, em baías confinadas, etc. E, portanto, surgem problemas que não estavam. É claro que eles têm tentado, os engenheiros desse projeto, têm tentado resolver os problemas que surgem e, eventualmente, poderão vir a resolvê-los todos. Mas, de facto, até ao momento, portanto, é um projeto, enfim, que conta com verbas muito avultadas, é um projeto que ainda não deu os resultados que eram esperados. E, portanto, a remoção é difícil. A remoção de microplásticos, então, eu diria que é impossível, porque eles são muito pequenos. Implicava uma filtração da água com uma rede também muito fina. Essa filtração da água corresponde à remoção também de organismos essenciais. Claro. Não é? Portanto, fitoplâncton, zooplâncton, pequenos peixes, portanto, toda essa biomassa viria atrás. Isto também porquê? Porque estas ilhas, se quiser, estas acumulações de plástico, na verdade, funcionam como já pequenos ecossistemas, não é? Porque em ambientes não estruturados como são os do oceano aberto, qualquer coisa que lá exista serve de refúgio, não é? E ao servir de refúgio vai criar ali uma comunidade que atrai os predadores, que atrai, enfim. E, portanto, remover isso é também remover estes pequenos ecossistemas já que se estão a formar. E, portanto, teríamos que atuar na origem, é isso? Claro, atuar na origem é a única solução, não há outra solução. Limpar não é uma solução. Limpar é bom, claro, menos lixo que lá fica, mas não é uma solução. Portanto, é mesmo, temos mesmo que fechar a torneira, não é? E é aqui que entra a educação? Sim, claro. A educação eu sei que a Paula esteve envolvida, sim. A educação entra em todas as fases deste processo, mas eu aqui diria que, por exemplo, a maneira como consumimos é absolutamente, enfim, exagerada neste momento, não é? Portanto, temos que fazer um consumo mais sustentável, digamos, não é? Sim. Consumir menos, não é? Perceber quais são as opções que existem, porque já existem várias opções alternativas ao plástico. E pronto, e claro que a indústria aqui também é a indústria que tem que criar essas opções, não é? Eu ia lhe perguntar isso, porque por muito que nós mudemos os nossos gestos individuais, e é verdade que, enfim, o gesto de cada um de nós é uma gota d'água,
mas são precisas muitas gotas de água para fazer um oceano, não é? E, portanto, não sei se quando falamos em atuar, a tratar este problema na origem, não temos que falar mais a um nível estrutural, a um nível da indústria, por um lado, da legislação, por outro, torná-la mais restritiva, porque depois o consumidor adapta-se, não é? Se ficamos à espera se o ónus fica no consumidor, a coisa nunca vai lá chegar, não é? Precisamente, o ónus não pode ficar no consumidor. Isso é uma coisa muito óbvia neste momento, porque o consumidor tem que fazer escolhas sustentáveis, se elas existirem. Se elas não existirem, ele não as poderá fazer. Pode ter até todas as boas intenções, não é? Não o poderá fazer. Portanto, neste momento, quer dizer, este problema é transversal, não é? Como disse, é um problema que envolve vários setores da sociedade e de facto, esses setores têm todos que estar envolvidos na solução, não é? Portanto, a indústria, durante muito tempo, não esteve um pouco de costas voltadas para este problema, não é? Porque interpretou isto muito como um ataque ao plástico e tal, quando o plástico, de facto, é um material muito... Vem mudar as nossas vidas. Fantástico, é um material com imensas propriedades muito boas e eu penso que faz todo o sentido continuar a utilizá-lo. O que não faz sentido continuar a utilizar é o plástico que tem uma duração muito limitada. Claro. O tal plástico descartável e que, portanto, enfim, a estratégia para o plástico na ótica da economia circular que a União Europeia lançou há bem pouco tempo tem precisamente esse objetivo, portanto, ou seja, identificar os plásticos descartáveis, os plásticos que não são necessários, já há alguns que já estão identificados, evidentemente, e, portanto, fasear a sua descontinuação. E depois também, quando estamos a falar de plástico, não estamos a falar de um tipo único de substância, estamos a falar de diversos tipos de plásticos, uns são recicláveis, outros não são recicláveis e, portanto, há aqui, é uma gestão difícil, não é? É muito complexo, não só porque há muitos polímeros diferentes que não são compatíveis uns com os outros e, portanto, ou seja, as misturas de plásticos que aparecem nos resíduos, muitas delas não são recicláveis porque são misturas e, portanto, exigem uma separação. Essa separação é bem feita, claro, dá trabalho, custa dinheiro e, portanto, essa separação tem que pôr o plástico que é reciclável por um lado, separá-lo do outro, não é, para o valorizar, não é? Porque senão os recicladores também não vão querer, não é? E, portanto, tudo isto é muito complexo. Existem depois outras complexidades que não têm tanto a ver com esta, têm mais a ver até com a saúde, que é o facto de muitos destes plásticos, todos eles, terem aditivos, não é? Portanto, e esses aditivos são muitas vezes compostos químicos, aliás, uma panóplia deles, diria, quase interminável, das quais, enfim, meia dúzia foram estudados em termos dos seus efeitos. E esses que foram estudados, na sua grande maioria, são disruptores endócrinos e, portanto, são compostos que vão afetar muito, enfim, os sistemas, a reprodução dos organismos e, provavelmente, também a nossa, não é? Claro. E, portanto, são alguns aspectos que também deveriam ser, talvez, mais estudados, não é? Para percebermos melhor os impactos. Para se poder regulamentar no futuro também, não é? Exatamente. E queria lhe perguntar como é que foi a sua experiência. Eu sei que o projeto já terminou, o projeto europeu Mar Listo. Que projeto era este? O que é que visava e o que é que vocês foram fazendo? Sim, este projeto europeu foi, portanto, veio depois do projeto pioneiro que falou há bocado, o Poison, que foi um projeto que gostei muito de fazer na altura. Tínhamos uma equipa muito dinâmica e muito... Enfim, era o princípio disto tudo, não é? Portanto, tínhamos uma energia absolutamente extraordinária, fizemos coisas muito interessantes. E depois surgiu este projeto Mar Listo numa lógica muito diferente, porque este projeto foi um projeto de ciência da sociedade, portanto, não era um projeto daquelas de investigação do laboratório, não é? E, portanto, mas foi muito interessante porque juntou parceiros de vários países e tinha uma ideia que era replicar nos diferentes países várias ações com públicos jovens e menos jovens, e, enfim, portanto, fazer chegar ao máximo possível de pessoas esta problemática do lixo marinho, que no fundo é um problema que toda a gente reconhece com facilidade, não é? Portanto, não temos que perder muito tempo a explicar. E foi muito interessante, porque como nós já tínhamos alguma bagagem do projeto anterior, não é? Já tínhamos, enfim, uma base muito boa e, de facto, o projeto em Portugal correu às mil maravilhas e portanto, eu coordenei essa parte em Portugal. Que tipo de ações é que fizeram? Fizemos várias ações, fizemos concursos de vídeo, tínhamos uma exposição itinerante que andou pelo país em várias
câmaras e também aproveitando a rede de centros de ciência viva, não é? Portanto, aproveitámos também algumas valências que já estavam implementadas no país, e foi muito bom, chegou a muita gente, e portanto, depois havia um prémio, portanto isto seria desenvolvido em todos os países, e havia um prémio que depois foi entregue num dos países, portanto, ou seja, as equipas que ganharam no seu país deslocaram-se todas em conjunto para uma final, e portanto movimentou muita gente, havia concursos de fotografia, havia limpezas de praia, havia, enfim, várias coisas. Quem é que já está mais sensibilizado para estes temas? Os mais jovens? Sim, quer dizer, eu diria que os mais jovens são fáceis de sensibilizar, não é? Porque por natureza são curiosos, há uma curiosidade nata nas crianças, sobretudo nas mais pequenas, não é? E depois, enfim, há aquela fase talvez da adolescência em que as coisas talvez ficam um pouco desfocadas ou ficam focadas noutros temas, e portanto aí perde-se um bocado desta... Eu tenho esperança sempre que fica alguma coisa, não é? Sim, fica de certeza. Claro. Mas depois eu penso que depois, mais tarde... volta, tudo aquilo que pode voltar, sim, pode sim. voltar, dependendo depois também dos grupos que se formam, claro. dos amigos que se têm e tal, mas é bom, fica sempre qualquer coisa. Esse projeto foi muito bem sucedido e que nós conseguimos chegar a muita gente, no período entre 2012 e 2016, numa altura em que ainda não se falava assim tanto, não é? Agora, hoje em dia, fala-se todos os dias. Sim. E, portanto, foi muito importante para fazer este alerta, não é? Sobre a situação que vinha aí. Paula, e como é que está o tema da Diretiva Quadro da Estratégia Marinha? Isto é uma diretiva europeia? Sim, claro, é uma diretiva europeia. Qual é o ponto de situação? Está a ser implementada, não vou dizer que está muito avançada, talvez não esteja, porque nós, enfim, essa diretiva tem muitos descritores, não é? Sobre ela, o objetivo da descritiva é garantir o bom estado ambiental dos mares europeus, não é? E, portanto, cada Estado-membro terá de desenvolver ações para que isso possa acontecer, e existem vários descritores, desde, enfim, a biodiversidade, os fundos marinhos, enfim, que não têm a ver com poluição, claro. E existem depois os descritores que têm a ver com poluição química, na maioria dos casos, por nutrientes, e estes que são mais descritores de impacto, portanto são descritores que é o lixo marinho e o ruído submarino, são os dois descritores, enfim. E o lixo marinho, portanto, não havia dados praticamente nenhuns, não é? Quando esta diretiva foi transporta para a legislação nacional, e, portanto, nós acabámos também, porque já tínhamos algumas coisas feitas, não é? Claro. Acabámos também por colaborar um pouco no sentido de fornecer alguns elementos que foram também com base nos relatórios que tiveram que ser feitos, e temos acompanhado de alguma maneira, portanto, as entidades oficiais que estão a lidar com a implementação da diretiva, porque, enfim, há a monitorização que tem que ser feita, depois há o conjunto de medidas que tem que ser definido, tem que se avaliar as tendências, e, portanto, tudo isto implica uma monitorização de longo termo, não é? Claro. Portanto, de séries de dados temporais mais longas que possam ser avaliadas, e, portanto, ainda estamos nessa fase. Ainda é cedo para balanço, nesta sua área concreta de atuação do lixo marinho, ainda é cedo para balanço, para perceber que impacto é que a Diretiva Quadro pode ter tido? É cedo para balanço, é cedo para balanço. E existem exemplos de boas práticas, porque temos estado aqui a falar do que é mau, não é? Temos estado a falar do lixo, das fontes, mas existem já, a Paula tem conhecimento de situações de sucesso, de soluções de sucesso, de mudanças mais ou menos significativas, de boas práticas? Bom, essa mudança que lhe falei há bocado de retirar as microsferas dos produtos de higiene pessoal, por exemplo, claro, é uma boa prática, claro. Existem outras boas práticas, existem algumas empresas que estão a tentar reciclar redes de pesca, por exemplo, ou seja, os pescadores recolhem redes no mar, redes abandonadas, e trazem para a terra, portanto, e essas redes depois são alvo de um processo, obviamente, de limpeza, etc., porque esse é um outro problema, claro. É que o material que está no mar tem uma qualidade muito baixa, não é? E, portanto, eles são a aproveitar esses materiais não só para fazer novas fibras de nylon, por exemplo, que podem ser usadas em roupas, etc., como também a incorporar esse material reciclado com material virgem para fazer novos objetos, não é? Portanto, há aqui uma tentativa de aproveitar. É claro que, por exemplo, no caso das roupas feitas de nylon, estamos, de alguma maneira, a produzir depois microfibras, outra vez microplásticos. Portanto, não é uma solução 100% circular, livre, como se... Exato, 100% livre de impactos, é claro. Como se gostaria. Mas não há impacto zero, não é? Isso claro, eu acho que é uma coisa que temos que também aceitar, não há impacto zero.
E estas tentativas, de alguma maneira, melhoram a situação, não é? E chamam também a atenção para a situação, não é? Pessoas que nunca pensaram nisso acabam depois por perceber que há ali um valor, não é? E que pode, de alguma maneira, ser útil e ter alguma circularidade, e, portanto, tudo isso é bom. É claro que há muitos problemas ainda. Acha que fazia sentido, neste tipo de situação, impor o princípio do poluidor-pagador? Porque, na verdade, grande parte das indústrias não incorpora o prejuízo que vai causar no ambiente, não incorpora no seu negócio, não é? E depois somos nós, enquanto sociedade, que pagamos isso. Fazia sentido instituir esse tipo de situação? Quer dizer, faria sentido de uma certa maneira. Quer dizer, repare, no caso das embalagens, não é? Existem sociedades gestoras de resíduos que capturam essas embalagens, não é? Portanto, e essas embalagens são capturadas com base na responsabilidade estendida do produtor, não é? Claro. Portanto, o produtor fica responsável pela captura dessas e a recolha dessas embalagens. Acontece nos pneus, acontece em embalagens, enfim, acontece em vários setores da atividade. Exatamente, e portanto já há aí alguma responsabilidade, não é? Da indústria. De resto, acho que é muito difícil em muitos casos perceber qual é a origem dos plásticos, não é? Porque não há nenhum marcador, não é? Não se sabe, a não ser que ele esteja intacto e tenha um rótulo ou qualquer coisa, não vamos saber quem é que fez aquele bocado de plástico que está na água, que está no mar. Claro. É muito difícil, não é? Depois atribuir essa responsabilidade. É claro que há movimentos, por exemplo, as garrafas da Coca-Cola são muito reconhecíveis, facilmente reconhecíveis. Portanto, a Coca-Cola é um alvo sempre. É um alvo sempre, claro. E deve ser, de facto, porque a Coca-Cola produz milhares de milhões de garrafas de plástico e, portanto, elas aparecem em todo o mundo, não é? E, portanto, é um poluidor, de facto, global. Mas, pronto, haverá outros, não é? Sem dúvida. Portanto, é isto. Como é que a Paula chegou a este tema na sua carreira de investigação? Sei que começou... que é bióloga, portanto que começou na Faculdade de Ciências de Lisboa, agora está na Faculdade de Ciências e Tecnologia. Como é que veio da biologia, digo eu, pura e dura, para o tema dos plásticos e dos microplásticos e dos... Pois é um bocadinho difícil de explicar, confesso, porque eu tenho um percurso muito disperso. E penso que só me foquei agora recentemente neste tema. Ok. Portanto, antes disso, o que é que fez? Fiz várias coisas. Fiz sempre ligado ao mar, ou às águas, às zonas costeiras, mais porque, enfim, a ausência de navios é um bocadinho difícil depois nós fazermos coisas no mar, mas pronto. Estudei zooplâncton aqui no estuário do Tejo, há muitos anos houve um projeto estudamental do estuário do Tejo, um projeto fantástico, muito bem feito, muito bem construído. Eu fiz parte desse projeto, foi muito bom. Foi o meu primeiro contacto com a investigação, com o trabalho de campo, assim, mais a sério. Depois fiz a minha tese em amêijoas, também no sentido de perceber como é que elas estavam a reagir a alguns fatores ambientais de stress, porque estava a ocorrer uma grande mortalidade na amêijoa, que é um recurso comercial muito valioso, sobretudo na zona algarvia, não é? E, portanto, fui estudar quais seriam os parâmetros que estavam a afetar essa mortalidade. E eram parâmetros mais químicos, de qualidade de águas? Não, eram várias coisas daquilo que percebemos. Poderia haver poluição, exatamente, por contaminantes, mas também havia aumento de temperatura. Okay. Por exemplo, havia os sedimentos deixavam de ter oxigênio, portanto, havia ali vários fatores que interferiam. Portanto, eu penso que seria um conjunto de fatores que estava a atuar. Normalmente nunca é só um. Sim, não é? Sim, e claro. Se é só um, esse é tão visível que não temos dúvidas. Claro. E depois fui estudar a maneira como portanto, os organismos que vivem no sedimento, que vivem dentro do sedimento nas zonas costeiras, nas zonas de vasa, principalmente no interior dos estuários e isso, como é que eles modificam a mobilidade do sedimento, ou seja, o sedimento tem uma certa plasticidade, enfim, e oferece uma certa resistência à corrente, mas até que ponto é que os organismos, ao remexerem esse sedimento, fazem com que ele seja mais facilmente erudido, não é? Portanto, essa dinâmica de sedimentos, ciclos de erosão, de posição dentro do estuário com a dinâmica das correntes, foi também um assunto que me interessou, não é? Uma coisa, enfim, bastante diferente do resto. E pronto, e depois houve um dia em que eu estava a ler uma revista de divulgação até da Sociedade Americana de Ecologia, de que eu sou sócio, e então estava a ler e tem um cartoon sempre assim no fim, e este cartoon era precisamente uns cavalos do mar, uns cavalos marinhos no fundo do mar, a mãe e dois bebés,
e ela estava muito aborrecida com eles porque eles não queriam comer as algas, não queriam comer os vegetais, não é? Os verdes, que é uma coisa comum. Porquê? Porque preferiam umas bolinhas, estavam lá, pareciam uns repousados, umas bolinhas. Essas bolinhas eram bolinhas de plástico. E, portanto, eu comecei a ler aquilo, e aquilo era feito de uma maneira, enfim, suave divulgação. Sim. Mas eu comecei a ler aquilo e ela fez assim um clique qualquer em mim, pensei, isto é um problema gravíssimo, isto é um problema enorme, isto não vai acabar tão depressa. E pronto, e de alguma maneira agarrei naquilo e foi assim enfim, o meu interesse primordial, uma paixão, poderia dizer. E agora o que é que tem entre mãos? O que é que está agora a estudar? Quais é que são as suas prioridades em termos de investigação? Neste momento temos, portanto, já participámos de alguns projetos que nos deram alguma bagagem, digamos, em termos das metodologias de extração, digestão de microplásticos, avaliação, análise, e portanto o que estamos a fazer neste momento é isso. Temos um projeto que está a estudar, portanto, o input de microplásticos dos rios para o oceano, portanto, estudando duas bacias hidrográficas com amostragens sazonais e vamos vendo o que é que ocorre nesses rios e o que é que chega ao mar, não é? Portanto, esse é um projeto que temos em mão, tentar relacionar com a implantação de algumas indústrias nas bacias, não é? Tentar fazer ali uma relação. Outro projeto que temos em mãos é um que estuda o microbioma associado ao plástico, ou seja, todas estas partículas de plástico ao entrarem na água são colonizadas, não é? Por bactérias e fungos, etc., uma sucção que ocorre e, portanto, podem ser também vetores de patogénese, enfim. E, portanto, é uma comunidade também que não está bem conhecida e, portanto, temos um projeto em conjunto com Israel até, para fazermos essa pesquisa nas águas de Israel e aqui, portanto, ligando também os polímeros, que tipo de polímeros é que enfim, favorecem alguns organismos em detrimento de outros. E depois temos ainda um outro projeto que está a se iniciar neste momento, que tem a ver também com fluxos de microplásticos dos estuários para a costa, e esse é um projeto com parceiros espanhóis, italianos e brasileiros. Portanto, envolve modelação também, enfim, cada um estudará o seu sistema. Claro. E, portanto, é isto, estamos, enfim, a tentar perceber ainda algumas coisas muito, muito básicas que não estão estudadas ainda. Paula, para terminar esta conversa, ia-lhe perguntar a sua opinião. Como é que vê o futuro dos mares e do lixo marinho? É pessimista? Devemos ser pessimistas? Ou com os dados que a Paula dispõe da ciência, dos seus dados, mas também dos seus colegas, daquilo que vai lendo, que se faz no meio científico, acha que temos alguns motivos de otimismo e de esperança? Eu acho que temos que ter sempre. Eu acho que mesmo... Mas realisticamente, é que podemos ter esperança, mas ser irrealistas. O que eu quero dizer é não acho que seja irrealista, porque sabe que a ciência vai evoluindo sempre, não é? E, portanto, é muito difícil. Eu agora posso estar aqui a dizer que há um problema insolúvel, porque a metodologia não é adequada para fazer isso, mas depois surge uma metodologia boa, não é? Portanto, eu acho que isso pode acontecer perfeitamente em todas as áreas da ciência, não é? E aqui também. E, portanto, agora... enfim, uma imagem demasiado otimista pode ser contraproducente, porque de facto nós temos um problema global grave, mais um problema global. Não quer dizer aqui que o problema do plástico no oceano seja o problema maior que o oceano tem, provavelmente haverá outros problemas que o oceano tem que também são muito, muito graves e também são globais. O problema são as várias acumulações de problemas graves. Há várias coisas, portanto é mais um. Sim. Portanto, não podemos encarar isto com ligeireza, não é? Portanto, dizer, não, a ciência vai resolver tudo. Provavelmente resolverá, mas não sabemos quando, não é? E não temos tempo, não é? Porque, enfim, a evolução que as crises ambientais estão a ter são tão rápidas e tantas ao mesmo tempo que, de facto, nós temos que fazer tudo o que pudermos para evitar um mal maior, no fundo, não é? Para evitar que o plástico chegue ao mar, o lixo marinho chega ao mar. O plástico é sempre falado mais que o outro lixo, porque o outro lixo degrada-se, não é? E desaparece e, portanto, não nos põe estes problemas. O plástico é mais duradouro. Que o plástico tem, no fundo, a sua persistência, que faz dele um material fantástico, mas ao mesmo tempo nos cria estes problemas todos, não é?
e, portanto, eu acho que é possível, com a ajuda das comunidades, com a ajuda da indústria e com a ajuda, evidentemente, da administração, etc., das leis que possam surgir relativamente, e também que vão, no fundo, ser um bocadinho, derivar um pouco também do conhecimento que se vai tendo, que vai aumentando, não é? E eu penso que em conjunto, fazendo este caminho em conjunto, que é possível chegar a bom porto. Agora, vai levar algum tempo, sem dúvida nenhuma, porque trata-se aqui de mudar muita coisa, e não são coisas locais, não é? São coisas globais, vários países a várias velocidades no mundo, não é? Portanto, é muito difícil estarem todos em sintonia com esta visão coletiva, que vamos ter que fazer isto. E, portanto, isso cria uma dificuldade acrescida, não é? Mas eu tenho esperança que se consiga. Vai levar tempo, mas vamos conseguir, espero eu. Então, muito obrigado por esta mensagem, muito obrigado pela partilha e por ter estado aqui connosco. Ciência com Impacto despede-se, regressa na próxima semana com um novo tema e um outro convidado. Muito obrigado a todos. Ciência com Impacto é um projeto que conta com o apoio da Bondalti, a maior indústria química portuguesa.